Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, os jogos da terça-feira deixaram o Grêmio cada vez mais perto da Série B. Mas tem outros times que também estão a perigo. O Flamengo e o Palmeiras venceram na noite, a gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, eu vou começar com as vitórias de Flamengo e Palmeiras, os dois finalistas da Libertadores que jogaram na ressaca ou do título ou da perda do título. O Flamengo fazendo as pazes, o reencontro com a sua torcida, já sem Renato Gaúcho, comandado pelo Maurício Souza. Com um time em que houve uma sinergia com a torcida, cartazes pedindo desculpas não, pelo contrário, mas perdoando Andréas Pereira pela falha na decisão, apoiando o time como tem que ser, e foi um jogo difícil. O Ceará, que está brigando por uma vaga na Libertadores, vejam só, chegou a empatar a partida depois do gol do Gabigol, e aí o Mateuzinho deu a vitória para a nação rubro-negra. Depois teve selfie, inclusive, nas arquibancadas, lá com o Diego capitaneando toda essa simbiose entre clube e torcida. Teve até invasão de campo, com o molequinho querendo abraçar o Arrascaeta. Foi uma festa no Maracanã, apesar da perda do título, de uma temporada sem muito sucesso, mas que culmina aí com a torcida abraçando o time num momento difícil, delicado, troca de comando técnico, o Flamengo ainda não sabe o que vai fazer, e garantiu ao Flamengo, a gente sabe que para um time que queria disputar o título, que tem um grande orçamento, isso é muito pouco, mas garantiu o Flamengo na segunda colocação. O Flamengo não perde mais a vice-liderança, a vice-colocação, a segunda colocação no Campeonato Brasileiro. Inclusive até pode ser campeão, mas de uma forma muito remota, porque o Galo precisa de 1 ponto nos últimos 3 jogos e o Flamengo teria que vencer os seus 3 jogos para aí sim chegar a 79 pontos, e aí só um pontinho o Galo somaria, porque tem 78, o número de vitórias permaneceria o mesmo e aí no saldo de gols o Flamengo seria o campeão. É algo muito difícil de acontecer, mas só para registrar aí a condição matemática. No caso, como o Flamengo garantiu o seu segundo lugar no campeonato, independentemente do que aconteça, o Palmeiras também. O Palmeiras garantiu a sua 3ª colocação. Venceu o Cuiabá quando todos imaginavam que talvez a molecada do Palmeiras não fosse fazer frente ao Cuiabá, que é uma equipe que está lá disputando o meio de tabela, chegou a ter uma campanha até melhor no campeonato, depois caiu muito no segundo turno, mas os garotos do Palmeiras não quiseram nem saber. Golaço de Gabriel Veron, belo gol do Giovani também, Gabriel Silva, a molecada realmente representou. Nem o Abel Ferreira viajou, inclusive está descansando, está pensando no que fazer. Será que vai permanecer no Palmeiras? Tem o Mundial também, os jogadores vão sair de férias, vão retornar ali pelo dia 5 de janeiro, os titulares, para já começar a preparação Mundial de Clubes entre os dias 3 e 12 de fevereiro. E enquanto isso, o Palmeiras foi soltar a musculatura, dar chance para a molecada, e muitos aproveitaram, provavelmente sob olhos, mesmo que não locais, do técnico Abel Ferreira, para serem aproveitados para o futuro. O Gabriel Veron até tomou amarelo e acabou suspenso. Mas enfim, uma vitória consistente até da garotada do Palmeiras, que garantiu, como eu disse, o 3º lugar, porque chegou a 62, o Corinthians, que é o 4º, tem 56, tem só mais 2 jogos para realizar e chegaria no máximo a 62, mas não alcançaria o Palmeiras em número de vitórias. Então, Palmeiras 3º colocado no campeonato. O Cuiabá, por outro lado, se complicou. Como eu disse, já tinha feito até uma campanha melhor, mas nesse momento ele não tem a pontuação necessária para sair, para escapar do rebaixamento. A gente está acompanhando que, com os resultados de ontem, eu já vou chegar na vitória do Juventude, o Sport, por exemplo, foi matematicamente rebaixado. Então restam, teoricamente, 2 vagas. A do Grêmio já está praticamente confirmada. Então, teoricamente, restaria mais uma vaga para ser preenchida. E numa projeção atual, 45, 46 pontos é a margem de corte. O Cuiabá estacionou nos 43 e está na 15ª colocação. Então não escapou totalmente o Cuiabá, se complicou um pouquinho, vai ter jogos difíceis e importantes a partir de agora para tentar escapar definitivamente. Vamos lá para a vitória do América sobre a Chapecoense, que fez com que o América entrasse na zona de Libertadores. Será que está arrependido o Wagner Mancini, que deixou o América para pegar o Grêmio nessa situação? E aí o Marquinhos Santos assumiu lá, saiu do Juventude
e realmente está colocando o América numa condição muito interessante. O América e o Ceará já passaram o Inter, e isso é preocupante. O Inter tem um segundo turno péssimo, tem uma queda de rendimento, porque o Inter, vocês sabem, se preocupou em rebaixar o Grêmio. Isso é dito por todos lá no Rio Grande do Sul, e é o que a gente viu realmente. O Inter se preparou para jogar o Grenal, venceu o Grenal, comemorou, levantou caixão e tudo mais, e a partir dali o Inter morreu no campeonato, como se o objetivo fosse ou tivesse sido atingido. E na verdade foi. A gente sabe que o ano do Inter vai ser, digamos, premiado pelo rebaixamento do rival. Agora, se você olhar para o ano do Inter, que não tem nem o Campeonato Gaúcho para este rival que está sendo rebaixado e nem sequer uma vaga na Libertadores, realmente compromete bastante o ano colorado. Que ainda pode buscar, o Inter tem 48, é décimo, mas o Ceará, que é nono, tem 49 e o América tem 49, hoje é o oitavo colocado. G8, gente. 8 vagas para a Libertadores e o Inter, que estava numa condição interessante, nem isso vai conquistar. O Diego Aguirre, que tem talvez tenha, digamos assim, focado mais em assumir a seleção uruguaia, que é o que deve acontecer ao fim do campeonato, ele realmente não conseguiu mais mobilizar essa equipe do Inter. Enfim, e o América, oitavo colocado, vejam só, América e Ceará disputando ferrenhamente, junto com o Inter, dá para colocar assim, essa última vaga aí para a Libertadores da América. E aí a gente chega na vitória do Juventude sobre o Bragantino, que foi uma vitória espetacular para o time de Caxias, obviamente. Aliás, Jair Ventura está sendo para o Juventude o que Wagner Mancini não conseguiu ser para o Grêmio. Ele chegou lá, está recuperando o Ju, só ele tem 60% de aproveitamento, o Juventude estava praticamente rebaixado, ainda corre riscos, mas chega a 43 pontos, se distancia um pouco, hoje é 14º colocado, tem jogos importantes e difíceis a fazer ainda, tem contra São Paulo, contra Corinthians, contra Fortaleza, tem uma tabela difícil aí o Juventude, mas realmente ele já deu uma sobrevida e a vitória de ontem era fundamental. Essa vitória de ontem, ela praticamente rebaixou o Grêmio. Rebaixou o Sport e praticamente rebaixou o Grêmio. Vamos tentar exemplificar aqui na matemática. O Grêmio estacionou nos 36 pontos, né, porque não venceu o Bahia, e o Bahia tem 40. O Grêmio está 4 pontos do primeiro time da zona e 6 pontos do primeiro fora, que hoje é o Atlético Paranaense. Esse também voltou a correr riscos. Essa briga para sair dessa última vaga, né, contando que o Grêmio já esteja praticamente rebaixado, ela vai ser muito forte. Desde o Atlético Goianiense, eu acho que o São Paulo escapou, tem 45, e tem o Grêmio agora na quinta-feira, né, vai depender disso, mas uma vitória a mais tira definitivamente o São Paulo. Então, do Atlético Goianiense, que é o 13º com 44, você tem Juventude com 43, Cuiabá com 43 e Atlético Paranaense com 42, além do Bahia com 40. Então, todos esses times estão brigando para não pegar essa última vaga do rebaixamento. O que pode acontecer a partir de agora com a tabela do Grêmio, para vocês terem uma ideia? A projeção, segundo os matemáticos, eu sempre recorro ao Paulo Pires, que é um nosso plantão esportivo lá da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, que é um expert no assunto. A projeção hoje está em 46 pontos para escapar. Você precisa fazer, teoricamente, dentro de uma projeção, óbvia, matemática, nesse momento, 46 pontos para escapar. O Grêmio tem 36. São 10 pontos em 3 jogos. O Grêmio não chega a esse patamar. Tá, então, mas já caiu? Não, porque essa projeção muda a cada rodada. Mas o máximo que o Grêmio chegaria é 45 pontos. Então o Grêmio não depende mais de si. Ele tem que vencer os seus 3 jogos, chegar a 45 e torcer para que no decorrer das próximas rodadas essa projeção de escapar, ela diminua de 46 para 45. É um milagre quase que impossível. Hoje as chances matemáticas do Grêmio, segundo os matemáticos, as chances de cair é de 98,2%. Então o Grêmio tem aí 1,8% de chances de permanecer. Por quê? Vamos tentar mostrar isso em resultados, na prática. Se o Grêmio vencer o São Paulo, por exemplo, independentemente do que aconteça com os outros resultados, ele segue vivo. Por quê? Porque aí, ele vencendo Corinthians e Atlético Mineiro na última rodada, ele chegaria a 45 pontos. E aí vai depender da projeção final. Se ele empatar com o São Paulo, ele também segue vivo, respirando por aparelhos, claro, mas aí uma derrota para o Corinthians no domingo, que eu conto meio como certa, porque o Corinthians é muito forte em casa, tem uma questão de torcida, que vai lotar o estádio, que é uma vingança de 2007, tem esse contexto que a gente não pode desconsiderar. Então, uma vitória do Corinthians no domingo, aí rebaixaria o Grêmio, se o Grêmio apenas empatasse
com o São Paulo. O Grêmio, como eu disse, ganhando do São Paulo segue vivo, mas pode ser rebaixado se perder para o Corinthians no domingo. Empatando da mesma forma. Perdendo para o São Paulo, ele pode cair ainda na quinta-feira ou na sexta. Vou explicar por quê. Porque na quinta tem Bahia e Galo. E para sorte do Grêmio, se é que dá para a gente colocar assim, ou para o azar do Bahia, o Flamengo venceu o Ceará e com isso o Galo vai precisar vencer o Bahia para ser campeão nessa quinta-feira. O jogo é na Fonte Nova. Se o Bahia pelo menos empatar com o Galo, combinado com uma derrota do Grêmio para o São Paulo, isso tudo na quinta-feira, o Grêmio caiu, matematicamente. Se o Grêmio perder para o São Paulo, não é que o Grêmio ainda está rebaixado, porque se o Galo vencer e for campeão, ele ainda segue vivo, de novo, respirando por aparelhos. Mas se o Grêmio perder para o São Paulo e o Bahia pelo menos empatar com o Atlético, acabou. Acabou. E ainda tem Atlético e Cuiabá na sexta-feira. Se o Grêmio não cair na quinta, mesmo com a derrota para o São Paulo, se o Atlético Paranaense, que tem 42 pontos, pelo menos empatar em casa com o Cuiabá, ele vai a 43, o Grêmio também já caiu. Então o Grêmio pode cair perdendo para o São Paulo na quinta ou na sexta. Se mesmo assim os resultados forem favoráveis, com a derrota para o São Paulo, ele cai com uma derrota para o Corinthians no domingo. Ainda tem, na sexta-feira, Chapecoense e Atlético Goianiense, que vai definir também muita coisa ali, porque, por exemplo, o Atlético Goianiense, o que a gente não acredita, se perder para a Chape, estaciona em 44, segue correndo riscos. E aí tem o jogo Fortaleza e Juventude. O Juventude, que hoje é o 14º com 43, se pelo menos o Juventude empatar esse jogo, já se distancia mais um pouco e deixa a situação cada vez mais complicada. Essa combinação de resultados pode fazer o Grêmio cair, repito, na quinta ou na sexta-feira. Se não cair na quinta, cai no máximo no domingo. Essa é a situação do Grêmio. Essa é a agonia de não saber quando, mas saber que vai acontecer a qualquer momento. E a única coisa que tiraria o Grêmio hoje seria um milagre de vencer os 3 últimos jogos e ainda depender de resultados paralelos. O que eu acho bem complicado, porque todos estão reagindo. Você veja, o Juventude está reagindo, o Cuiabá caiu um pouco aqui, mas já reagiu em algum momento, então não será o suficiente. O Atlético Paranaense acho que corre um certo risco para pegar essa última vaga. E o Bahia venceu o jogo que precisava, que foi o jogo contra o Grêmio, e agora tem um jogo difícil contra o Atlético Mineiro. Ainda tem algumas definições para acontecer. Mas o Sport matematicamente rebaixado e o Grêmio praticamente numa situação muito delicada. É a maior incompetência que eu já vi na história dos pontos corridos, esse rebaixamento do Grêmio. Um time com a folha em dia, uma folha altíssima, uma das maiores do Brasil, com jogadores mais qualificados em tese do que a maioria dos seus concorrentes, e está indo disputar a Série B, assim... Não é nem no sufoco, não é nem no detalhe. O Grêmio nunca deixou a zona do rebaixamento quando entrou nela na segunda rodada. Tem 19 derrotas em todo o campeonato, um turno inteiro perdendo. Então é um rebaixamento muito merecido. A gente vai falar muito mais na sequência quando essa situação se concretizar. Por enquanto, algumas definições e eu peço a participação de vocês. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!